Então, nós temos o período grego 331 a 167 a.C. Depois nós temos o período que vai, que pega em 63 a.C., que é o período romano, e aí é o período em que Jesus nasceu. Segunda pergunta, o que é cânon bíblico? Os irmãos estão aqui para responder. O que é cânon bíblico? Ninguém consegue responder, gente? Então tá, vou estar falando, gente, irmãos, que cada um tome muito sério o que eu estou ensinando. Ó, a primeira pergunta não responderam. Segunda pergunta, o que é cânon bíblico? Cânon bíblico são todos os escritos que são voz de Deus. Isso é cânon bíblico. Aquele escrito que não é voz de Deus são escritos seculares. Estão entendidos, gente? Tá, foi a segunda pergunta que estou fazendo. Tá? Então, a palavra cânon, então, significa que é o livro que nós respeitamos como livro da fé, livro que é a palavra de Deus. Voltando um pouquinho mais aqui. Esses livros do cânon bíblico, eles são chamados, então, já no tempo de Jesus, de as Escrituras com letra maiúscula. Estão entendidos, irmãos? São chamados, o que são Escrituras? Hoje tem uma coisa no mundo que a gente chama de Escritura. O que é? O que é Escritura? Alguém sabe? Não, isso não são escrituras, Emanuel. O que são escrituras que a gente tem hoje aí? Vocês não sabem? Não. Deixa eu falar, gente, olha só. Escrituras hoje é quando alguém compra uma casa, um terreno, uma coisa, tem uma coisa chamada escritura. Essas escrituras são documentos que aquele imóvel pertence a uma pessoa. Então a casa tem a escritura de um lote, tem a escritura de um terreno, tá? Então são chamadas de escritura. As escrituras com letra maiúscula são os escritos que são voz de Deus. Toda vez, as escrituras com letra maiúscula são voz de Deus. Estão entendidos, gente? Está bem entendido? Então tá. Então, essa palavra escrituras, né? As escrituras como voz de Deus, ela foi chamada já no tempo de Jesus de palavra de Deus. Então, as escrituras foram chamadas de palavra de Deus já naquela época. Então a gente já tem compreendido que esse livro, o qual o pessoal zomba, recentemente a gente viu aquele caso do homem que urinou na Bíblia, né? Outros puseram fogo, outros chutaram a Bíblia e têm tentado desmoralizar a Bíblia, não respeitando a ela, estão blasfemos, vão prestar conta perante Deus. Nós aprendemos que, de fato, isso não vem da vontade de homem algum, vem realmente da vontade de Deus. E foi chamado no tempo de Jesus de as Escrituras. E ainda no tempo de Jesus foi chamado de as palavras de Deus. Então nós temos realmente um registro que este livro são as palavras de Deus. Isso muda tudo. Então, quando se diz que esse livro são as palavras de Deus, então nós temos a partir deste momento a regra de fé e prática. Se a Bíblia fala que uma pessoa deve se casar virgem, a pessoa tem que se casar virgem. Se a Bíblia fala que ele não pode, que é pecado o homossexualismo, então é pecado o homossexualismo. Se a Bíblia fala que é pecado roubar, então é pecado roubar. Então a Bíblia, ela toda a diretriz e luz que a gente precisa do que se chama moral. O que é moral? É essa noção de certo e errado. É ela que tem que dizer. Se a Bíblia disser que alguma coisa não pode, isso não pode. Se ela disser que pode, então pode. E assim nos miramos. Por que a gente pode seguir fielmente assim? Por quê? Porque elas são as palavras de Deus. E quando a gente comparar a nossa vida com as Escrituras ou com a palavra de Deus e ver que a nossa vida está errada, está no momento de arrepender, está no momento de pedir misericórdia a Deus para que a gente possa estar entrando por essa porta chamada porta estreita, porta da salvação nas próprias Escrituras, própria Bíblia Sagrada.
Depois nós temos os apócrifos. O que são os apócrifos? Quem responde para mim? Sem ler aqui no texto. O que são os apócrifos? Nós vimos também semana passada. Alguém pode responder para nós aqui? Gente, primeira pergunta, não responderam. Segunda pergunta, não responderam. Terceira pergunta, o que são os apócrifos? Vou falar de novo, gente. Então, pela terceira vez, tá? Terceira pergunta, terceira vez. Olha, os apócrifos são livros escritos no período interbíblico. A primeira pergunta foi, o que é período interbíblico? Não souberam responder. Vou responder de novo. Período de silêncio de Deus, entre Malaquias e João Batista. Entre Malaquias e o Novo Testamento. Isso é período chamado interbíblico. Tá? Segunda pergunta. O que é cânon? Ninguém soube responder. Vou responder de novo. Cânon é uma palavra bíblica que significa cana ou medir, e que são os livros que são inspirados por Deus. Então, cânon bíblico são livros inspirados. Terceiro, então, o que são os apócrifos? Apócrifos são livros escritos que não são canônicos, livros escritos que não são escrituras, e esses livros que não são escrituras, esses livros que não são Bíblia, são livros fora da Bíblia, não são palavra de Deus. Estão entendidos agora, gente? O pessoal entendeu o que são apócrifos? Já vimos isso semana passada também, tá? Nós vimos que os apócrifos são primeiro Esdras, segundo Esdras, Tobias, Judite, o resto de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, nunca confundi Eclesiástico com Eclesiastes, o Cântico dos Três Moços, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, a história de Susana, também, que tem a ver no tempo de Daniel, Bel e o Dragão, também no tempo de Daniel, a oração de Manassés, primeiro de Macabeus e o segundo de Macabeus. Ainda tem outros livros apócrifos, esses aqui são os principais, está dentro da Bíblia, chamada Bíblia Católica. Lembrando que os livros apócrifos, eles não foram aceitos por Flávio Joséfo, não foram aceitos pelos judeus e não foi aceito por nenhuma comunidade. Eles foram inseridos depois. Quarta pergunta. O que é a Septuaginta? Quem responde para nós? O que é a Septuaginta? Vimos semana passada também. Quem pode responder aqui? O que é a Septuaginta? Quarta pergunta de hoje. Ninguém responde, gente? Olha só, fiz a primeira, ninguém respondeu. A segunda, ninguém respondeu. A terceira pergunta, ninguém respondeu. Quarta pergunta, estou pensando se eu devo continuar com a escola, né, gente? Meus irmãos precisam prestar mais atenção, gente. Sério mesmo, sem brincadeira, não estou brincando. Vocês precisam prestar mais atenção. Porque o que é Septuaginta? Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Aprenderam? O que é a versão grega? Diz que 70 ou 72 judeus de Jerusalém vão a Alexandria. Alexandria é uma cidade que está no Egito em homenagem a Alexandre o Grande e vão traduzir a Bíblia do hebraico, pelo menos a Torá, os 5 primeiros livros, vão traduzir do hebraico para o grego. Aprenderam, gente, o que é Septuaginta? Amém? Então tá. Septuaginta. Então eu estou voltando à aula para ver como é que está aí o conhecimento dos irmãos. Entre os testamentos, nós vimos semana passada também o que é a grande sinagoga. Então, a grande sinagoga se diz fundada por Esdras, que é uma reunião de 120 judeus, e eles vão representar e voltar todo o judaísmo, tentando consertar os erros que aconteceu de pecado com o povo de Deus, antes de ir para a Babilônia, né? Então, depois de 70 anos escravizados em Babilônia, eles voltam, aí a gente já tem 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, e que eles precisavam organizar a religião, porque o pessoal estava muito avacalhado em sua religião judaica. Então, a grande sinagoga foi criada por isso. Depois, entre os testamentos ainda, aí apareceu o Sinédrio. Nem vou perguntar o que é Sinédrio, não. Todo mundo aqui sabe o que é Sinédrio, lembra na semana passada? Já falei sobre o Sinédrio, né? Então espero que todos saibam o que é Sinédrio. As sinagogas, né? Então foi o momento que apareceram as sinagogas, também os irmãos sabem isso aqui tudo, a dispersão, né? Também sabem, né? Os judeus que saíram,
Os fariseus, então surge um grupo religioso, os irmãos aprenderam isso. Esse grupo religioso é muito zeloso e eles acreditavam em anjos e ressurreição, eles acreditavam nessa parte espiritual. Um grupo poderoso que havia lá são os saduceus. Esses saduceus são um grupo muito rico, é a elite abastada dos judeus. Eles não acreditam em ressurreição, não acreditam em anjos, não acreditam em vida espiritual. Eles acreditam em vida, apenas vida material. Esse grupo governa Jerusalém no tempo de Jesus. Então, elite. E está dividida, a religião judaica está dividida nesses dois, não, nesses três que aparecem os escribas também. Pode falar, Samuel. Então, o que são fariseus? Fariseus são um grupo religioso de judeus no período interbíblico, que eles passam a fundar uma escola de fariseus, rejeitando o ensino helênico, o ensino grego, a influência grega na cultura judaica. Então eles rejeitam aquelas ideias e fundam o judaísmo puro. Então os fariseus são pessoas zelosas da lei Torá, da lei de Deus, e eles estão fundando uma espécie de religião severa que cumpre os rituais. E isso são os fariseus, que no tempo de Jesus, eles já tinham caído numa coisa chamada legalismo. O que é isso? Se justificando por fazer exteriormente a lei de Deus. Então, no tempo de Jesus, os fariseus já eram um grupo corrompido pela religiosidade, porque eles tinham um coração impuro, por exemplo, eram arrogantes, por exemplo, né, entendeu? Pecados não vistos. Mas, de acordo com a lei, se você olhasse para eles, eles estavam de acordo com a lei. Esses são os fariseus. Do Aimee, da Aimee, né? Então, na nossa cultura brasileira hoje, quando a gente usa a expressão fariseu, ela está similar, ela é igual à palavra hipócrita. Então, quando a gente fala assim, seu fariseu, a gente está chamando a pessoa de hipócrita. Pergunto para os irmãos, o que é hipocrisia? Quem responde para nós? O que é hipócrita? O que é hipocrisia? Não sabe, irmãos? Então tá, não tem problema, tá, gente? Eu não me importo daquilo que a gente não ensinou ainda. Hipocrisia é ensinar ou pregar uma coisa e não viver aquilo que prega. É do tipo assim, jejua, mas eu estou pedindo para todo mundo jejuar, mas eu não jejuo. Então eu seria um hipócrita. Hipócrita é a pessoa que manda alguém fazer uma coisa, mas ela mesma não faz. Esse é o pecado mais atacado por Jesus Cristo. Dos dois, né, a falta de fé e esse, né, que é o pecado de hipocrisia, quando a pessoa manda os outros fazer, quero que você seja certo, mas a pessoa não é certa. A pessoa não faz o certo, mas está mandando os outros fazerem o correto. Como foi a preparação para Jesus Cristo? A preparação de Jesus Cristo começa no começo do mundo. Quando Deus criou o mundo, o planeta Terra, começa a preparação. Estão bem entendidos, gente? Então, quando é que começa a preparação de Cristo? Não foi no período interbíblico. Estou dizendo que a preparação para Cristo começa lá atrás. O período interbíblico foi o funil, foi afunilando, apontou direto para Cristo. Isso é chamado na Escritura de plenitude dos gentios. O que é gentios? Um povo que não é judeu. Tá? Então, quem não é judeu é chamado de gentio na Bíblia, que não tem as promessas de Deus. As promessas de Deus é para o judaísmo. A promessa de Deus passa a ser para os gentios, que somos a gente, nós que não somos judeus. Essas pessoas que são gentias recebem apenas a promessa quando essa promessa está em Cristo. Estão entendidos, gente? Gente, se vocês não entenderem, me perguntem, porque eu fiz as 4 perguntas e ninguém soube responder, e isso me incomoda um pouco. Incomoda muito, como professor.
Tá bom? Se você não entender, você me pergunta, porque eu quero os irmãos sabendo. Senão eu vou ter que dar uma prova realmente para eu ver como é que está o meu ensino, porque senão eu vou ter que mudar meu método de ensino, tá bom? Sem brincadeiras e com amor profundo e respeito. Assim que eu quero que respeite a escola. Você não está aqui só de corpo presente sem aprender as coisas. Isso para mim não pode ser. Não pode ser. Você tem que estar e tem que aprender. Igual eu falei, né, eu sou auxiliar de enfermagem. Então, no curso de enfermagem, existe uma regra, curso de enfermagem e medicina. Você não pode saber na teoria. Você não pode errar. Como é que você erra? Fala para mim. Se você não sabe o que você vai fazer com o paciente, você vai consultar livro? Não, você tem que saber. Então, gente, também espero que seja assim a prática. Não é essa questão intelectiva, está cobrando os irmãos a intelectualidade, mas cobrar dos irmãos, você tem que saber. Eu faço uma pergunta e você fala, não, eu sei mais ou menos, tal, tá bom? Alguém levantou a mão? Não, tudo bem? Então, a preparação de Cristo começa quando, gente? No início do mundo. Então, quando é que Deus começa? Quando Deus criou Adão e Eva, ali já era a preparação para Cristo. Só que no período interbíblico, o que é período interbíblico? Isso. Período entre Malaquias e João Batista, chamado período interbíblico. Período do silêncio de Deus. Período que a voz profética saiu de Israel. Todo mundo está bem inteirado. Como foi a preparação de Cristo nesse funil? Olha só, um leitor voluntário para a gente. Com o fim de, por meio dela, trazer ao mundo para todas as nações. Então, foi assim. Deus criou o mundo, os céus e a terra, criou Adão, criou Eva, criou o mundo. A humanidade se desenvolve, a humanidade peca contra Deus, Adão já pecou, a humanidade vai crescendo em pecado. Deus destrói o mundo através das águas do dilúvio, destruiu todo mundo, e vai nascer uma pessoa ali descendente de Noé. Eu acho que Noé chegou a ver Abraão. Nas minhas contas, como Noé foi o homem que mais viveu, junto com Matusalém, porque Matusalém viveu 969 e Noé viveu 950 anos. Nos meus cálculos, quando Abraão nasceu, Noé era vivo, tá? Nas minhas contas. Mas, né, os detalhes que eu estou falando. Então, Deus destruiu o mundo. Quando ele escolhe uma pessoa, essa pessoa que ele escolheu chama-se Abraão. Através de Abraão, nós começamos uma coisa chamada evangelho. Estão bem entendidos, gente? Estão prestando atenção? Então, o evangelho. Como é que começa o evangelho de Abraão? Ele diz assim, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O nome disso é evangelho. Quando é que são benditas as famílias da terra? Em Abraão. Então, Abraão tem uma promessa, que ninguém entende lufas, ninguém entende nada. Eles não entendem o que significa a bênção de Abraão. O que é a bênção de Abraão, gente? A bênção de Abraão, você não entende, ninguém entende. Você está no Antigo Testamento, você não sabe de nada. Ninguém sabe nada. A bênção de Abraão é Jesus Cristo. Então, mas ninguém sabe até então. Agora a gente já sabe porque a gente está no Novo Testamento. Então ele fala assim, em você, Abraão, serão benditas. Isso é evangelho. Por isso está trazer ao mundo um Messias para todas as nações. Então nós temos um Messias para todas as nações. Então o mundo esperava que acontecesse um cataclismo, esse cataclismo é Jesus Cristo, que acontecesse uma coisa salvadora do mundo. O que significa a palavra Jesus? Vimos semana passada. Salvador, parabéns. Então a palavra Jesus, Jesus ou Yeshua em hebraico significa Salvador. Então, se a gente for chamar Jesus na língua portuguesa, quando a gente está falando Jesus, você está falando na língua grega. Ou, assim, na verdade, quando a gente fala Jesus, a gente está falando na língua em latim. Jesus é latim, porque Jesus é grego, né? E Yeshua é hebraico. Então, vamos falar em hebraico Yeshua. Em grego, Jesus. Em latim, Jesus. E em português, Salvador. Está bem claro já, né? Então, o Salvador, o mundo se viu perdido. O mundo se viu afundado em um problema, vendo cada vez coisas mais horríveis. Então, o mundo já esperava. O que eu quero deixar bem salientado aqui
é que o mundo já esperava. O mundo esperava um Messias. O que significa a palavra Messias? Estudamos semana passada? Hein? Não. O que significa a palavra Messias? A palavra Christos na língua grega? Lembra não, gente? Vimos semana passada. Gente, a minha quinta pergunta, ninguém está... A palavra Messias, hein? Não. A palavra Messias significa ungido. Tá? Então a palavra Messias, Meshiá em hebraico, significa ungido. Traduzido para o grego, Meshiá é a palavra Christos, que é Cristo na nossa língua. Então, traduzido para o português, então, Jesus Cristo, traduzido é Salvador ungido. Tá? Salvador ungido. O mundo esperava um Messias. Isto é, ele esperava alguém com uma unção. Quem recebia unção no Antigo Testamento são três. Quais os três recebiam unção no Antigo Testamento? Estou perguntando. Quais são as três tipos, classe de pessoas que recebiam unção no Antigo Testamento? Quais são? Estou perguntando para vocês. O rei, o sacerdote. Não. O sacerdote e o sumo sacerdote é a mesma coisa. Não. Ô, gente, eu estou achando que os irmãos, ou eu estou ensinando muito mal, ou vocês não estão prestando atenção. Porque, gente, a quinta pergunta, ninguém está sabendo nada. Não, sério mesmo, sem brincadeira. E eu não estou tirando dinheiro para xingar ninguém, mas eu quero que vocês prestem atenção, tragam o caderno para cá e anota, ué. Porque a mente não está guardando nada. Precisa guardar. Rei, sacerdote e profeta. Então, o que acontece? Eles esperavam alguém... Ah, tá, agora a pergunta essencial, essa é a melhor, e eu não ensinei. O que significa a palavra ungido? Já que você sabe que Messias e Cristo é a palavra ungido. Mas o que significa ungido? O que significa assim? Fulano é ungido. O que significa isso? Porque no mundo pentecostal, o ungido de Deus. Você nem sabe o que significa ungido, como é que você fala? Não. Hein? Não. Tem ungido, tem unção, concordo 100% na língua portuguesa. Isso aí é sabedoria, né, irmão? O que significa a palavra? O que significa ungido? Ele recebia unção de rei. O que isso fazia? O que é receber unção de rei? O que é receber unção de profeta? O que é receber unção de profeta? Tá indo para o caminho, tá quase lá, ainda não. Mas a autoridade está dentro. É um aspecto. Mas não é isso, não resolve. Gente, a palavra ungido, quando ela recebia essa unção na cabeça, esse óleo que descia, ele recebia a autoridade de rei, ou de profeta, ou de sacerdote. Mas, na verdade, o sentido disso é receber a capacidade. Então, numa linguagem muito hipermoderna, seria um upgrade que a pessoa recebe, um aplicativo. A pessoa é normal e não consegue fazer. Ele recebe um aplicativo chamado rei, agora ele sabe governar. Então, ungido significa capacidade para fazer. Então, quando fala assim, ungido de Deus, significa capacitado para fazer. Está, e claro, um conceito, alguém disse aí que é separado, alguém disse aí que tem autoridade, tudo isso é verdade. Então, gente, ser ungido é separado para receber uma capacidade. É isso que é unção. Eu quero ser ungido de Deus. O pentecostal, eu estou acusando, né? Às vezes esteja errado. Quem aqui sabia disso? Levanta a mão. Tá, então ninguém sabia, então não sou tão fora. Então, gente, estou dizendo para você assim. Então, quando você fala assim, Deus me unge, o que você está falando? Pode responder para mim. Isso, me capacita. Então, se você disser assim, me capacita para o louvor, você está pedindo, Senhor, me unja para o louvor. Me unja para pregar. E uma coisa fundamental no mundo pentecostal, que a gente é pentecostal. Olha, gente, eu penso que existem dois aspectos, pelo menos, da unção quando um pastor unge alguém. Eu acho que aqui na igreja,
eu deva ter ungido uma única pessoa. Eu acho que uma única pessoa, ter uma unção. Né, que no futuro vão saber. Então, existe uma unção dada. Essa unção, para mim, para o governo Cristo em Casa, é o seguinte: eu não entendo que o pastor dá a unção. Eu reconheço que o pastor reconhece a unção. Entenderam a diferença? É reconhecer, não é dar. Porque será que o pastor tem o poder de dar uma unção? Entende o que eu estou falando? Porque senão o pastor tem o poder assim, eu escolhi aquele irmão ali, gostei daquele irmão, eu pôr a mão nele, agora seu irmão, você está capacitado a fazer o serviço. Então eu entendo que os pastores, a liderança, devem reconhecer a unção divina na pessoa. E porque reconhece que Deus deu, então eles põem a mão, confirmando. Então aquela pessoa recebe a unção que vem de Deus, e a unção que é dada pela igreja por meio do pastorado, do bispado, por meio do presbiterado da igreja, então ele recebe uma confirmação. Então eu queria ungir um ano passado, um ano retrasado, no final do ano, virado de ano, eu me deu uma ideia assim, eu ungi as pessoas. Mas o que eu tenho visto? Então eu vou abrir um parênteses aqui para todos os irmãos aqui estarem bem cientes de uma coisa a respeito de nossa igreja específica. Olha, gente, o que adianta eu chegar perto de algum de vocês, ou outro pastor que seja, e chamar você agora, você é missionária? Missionária de quê? Que missionária que você é? Fala para mim. Não é assim que tem feito? Aí a pessoa chama missionária, mas tipo, você vai perguntar que missão faz. Ou de diácono, ou mesmo pastor. Então você recebe uma unção que foi dado ali, a pessoa não sabe. Eu já vi pastor falar assim, nossa, eu não tenho a menor ideia do que é ser pastor. E ungido a pastor. Então são duas pessoas erradas até aí. O pastor que ungiu é um homem errado. A pessoa que recebeu unção é uma pessoa errada. Por que ela é errada? Fala para mim, responde, estou perguntando. Por que a pessoa... Hein? Isso, porque ela quis receber. Ela aceitou. Então, se você aceita, você é culpado daquilo que você aceita. Fique sabendo aí. Você é culpado de tudo que você aceita. Então, alguém pode até querer te ungir erroneamente. Se você aceita, você é culpado daquilo que você recebe. Vamos continuar aqui? Então, vamos voltar aqui. A gente tem uma voltinha, voltamos aqui. O Antigo Testamento, então, é a história como Deus trata a humanidade. Dentro dessa humanidade, ele escolhe um homem. Um homem vai formar, ele vai crescer tanto na sua descendência. Descendentes são seus filhos. Vai crescer tanto que ele vai formar uma nação. O nome dessa nação vai receber o nome do neto de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Esse Jacó tem um nome transformado em Israel. Então eles vão ser chamados nação israelita. Nação de Israel. Então nós temos uma nação. Essa nação é o povo escolhido para evangelizar o mundo. Quem tem que evangelizar o mundo é uma nação chamada Israel. Eles são um grupo de pessoas que tem que ir para o mundo todo levando o evangelho. Acontece que eles foram exclusivistas, isto é, eles pensaram que a salvação é só para eles e que todo mundo teria que ser morto. Esse foi o erro. Uma prova que Deus quer evangelizar as nações, que é o único quase no Antigo Testamento, qual foi? Já estudamos aqui. Qual foi um caso de Deus evangelizar outra nação? Quem lembra? Nós já estudamos aqui, nessa escola, gente. Tá, então eu vou falar aí, anote. Irmãos, vocês têm que trazer caneta e papel para a igreja. Porque os irmãos estão com a cabeça muito ruim. É Jonas. Jonas foi pregar na Síria. Ele foi pregar em Nínive. Nínive é um povo gentio, que não é judeu. Então Jonas é o único profeta levado a outra nação para pregar a palavra de Deus. Tá? Então tá aí, pega seu caderno, anota todo mundo. Eles estão precisando de sair. Vamos lá. Um leitor para nós. Entre mentes. Deus, em sua providência, preparava as nações. A Grécia uniu as civilizações da Ásia
Europa e África e estabeleceu uma língua universal. Roma fez do mundo inteiro um império. Um império só. Ponto e vírgula. Ah, tá, desculpa. Porque eu estou vendo que não está lendo direito. Foi, como assim? Então leia de novo. Começa no entrementes. Entrementes quer dizer no meio. No meio, e não o contrário. Entrementes, Deus, em sua providência, preparava as nações. A Grécia uniu as civilizações da Ásia, Europa e África e estabeleceu uma língua universal. Roma fez do mundo inteiro um império só. As estradas romanas Tomaram acessíveis todos os pontos dele. Isso. Tá errado aqui. É tornaram, tá? Então, entenderam aqui o que aconteceu? O mundo todo foi dominado por uma parte do mundo, tinha um império babilônico. O império babilônico cai e governa o império medo-persa. Depois do império persa, nós começamos um império agora genérico. Agora no mundo inteiro. Esse império é o império grego, porque aí ele abrange, ele vai até chegar na África. A Ásia, a Europa, tudo está dominado pelo império grego. Qual língua que eles falam? Grego. Então, grego é a língua universal. E por causa de uma história famosa, de uma moça linda, maravilhosa, a mulher mais linda do mundo, chamada Helena, que foi conhecida como Helena de Troia, o mundo grego passa a ser conhecido como a língua helênica, para ter uma ideia da influência de Helena, que diz que era uma mulher extremamente culta e inteligente, a mulher mais empoderada da época. Então o que acontece? Por isso que a língua grega é chamada língua helênica. Estão tranquilo? Aprenderam? Então tá. Então nós temos uma língua só. Depois desse governo, que Alexandre o Grande governa o mundo, que ele morreu muito novo, ele morreu com 32 anos, ele governou 13 anos só, começou com 20, depois, aí então levanta os 4 generais tal, e o mundo fica dividido ali, até que o Império Romano se levante, e nós temos um império agora, por isso tem que diz que toda a estrada vai até Roma, né? Por isso que diz assim, todos os caminhos vão a Roma. Por que tem esse ditado? Todos os caminhos vão. Por quê? Porque todas as estradas principais iam a caminho romano. Então, Roma, existe uma coisa chamada Pax Romana, estou falando em latim, Pax em latim é paz, a Pax Romana, que era mantida na base da brutalidade, mas eles queriam que cada povo vivesse em paz, acabasse com as guerras. Então, nesse cenário é que está preparado para Jesus vir. Então, primeira coisa que a gente precisa, todas as nações estão precisando de um Salvador, todas. O mundo vai acontecendo as coisas, vai levantar um império, o grego. Então ele domina culturalmente. E depois a gente levanta como a Roma vai dominar o mundo inteiro com um império que governa todas as coisas. Então, aqui tornaram acessíveis os pontos dele. Tá. E a última coisa que nós estudamos semana passada, você estudou aqui, que são os judeus da dispersão. Sexta pergunta, ou sétima pergunta de hoje. O que é dispersão? Estou perguntando. Oi? O que é dispersão aqui nesse contexto? São os judeus que saíram de Jerusalém, saíram da Palestina, vão para o mundo todo e lá vão evangelizar. E isso é dispersão. Nós lemos aqui em Tiago 1, aos judeus da dispersão. Né? Muito bem. Esses judeus ensinou no mundo, por exemplo, a Grécia tinha vários deuses, os romanos tinham vários deuses, às vezes era o mesmo Deus. Por exemplo, então Zeus na mitologia grega é o mesmo Júpiter na mitologia romana, aí você tem Ceres na mitologia romana, aí você tem Atena na mitologia grega. Quer dizer, às vezes tem aquele mesmo Deus, tal, mas às vezes tem nome diferente e às vezes são deuses diferentes. No final das contas, essas nações elas têm vários deuses.
Qual povo tem um único Deus? Qual povo? Hein? Só os judeus. Os judeus têm um único Deus. Isso é chamado de monoteísmo. Deixa eu ver se está escrito aqui. Está aqui. Ó. Então, a dispersão dos judeus entre as nações com suas sinagogas. O que é sinagoga? É uma escola, uma igreja, onde que os judeus pregavam suas doutrinas, suas escrituras. A sinagoga, suas escrituras, sua religião, seu monoteísmo. O que é monoteísmo? A crença em um único Deus. Fizeram conhecido em toda parte a expectação, quer dizer, a expectativa, o esperar um ungido, um capacitado, uma pessoa que teria a capacidade de resolver o problema do mundo. É justamente, gente, deixa eu abrir um parênteses bem grande. É justamente o que o mundo hoje está esperando. O mundo está sofrendo com tantas injustiças que há no mundo todo. Você vê a questão do Hamas, do Hezbollah, da Ucrânia, de Rússia, seja México, Japão, o Sudão com aqueles piratas, as maldades na África, as maldades em tudo quanto é lugar. Você vê tanta maldade que o mundo está aspirando por alguém que resolva o problema. Então, haverá um enviado que vai resolver o problema do mundo. Quem é esse enviado? Estou perguntando. Hein? Esse enviado é o anticristo. Pergunto, o que é o anticristo? Não, o anticristo, não os. O que é o anticristo? Não, hein? Gente, já foi falado aqui, vocês precisam anotar. Por favor, pega a próxima aula, ninguém, eu prefiro que você não venha. Eu quero que você venha, traga caneta, quero que você precisa anotar essas coisas. Anticristo é um ser humano normal, um ser humano de carne, osso e sangue, possuído com o poder de Satanás. E que é contra que isso é anticristo. Anticristo é uma pessoa que virá e que ele vai governar o mundo. Ele é chamado anticristo porque ele é contra Cristo e os cristãos, é cristandade. Aprenderam o que é anticristo? Então, Emanuel, a sua ideia não está errada de pensar, poxa, não, que Jesus, né? Anota aí, hein? Isso, primeira coisa. Então, um juízo contra os homens ímpios é uma coisa, mas qual que é a outra? Isso, exatamente, está certinho. Então, deixa anotado aí. Para duas coisas Jesus virá. Casamento, a palavra bodas significa casamento. Anota aí, a palavra bodas significa casamento. O que é bodas? Fez boda de ouro, boda de prata. Eu e Deus tem boda de palha, por exemplo, vai fazer boda de opala, depois é boda de prata. O ano que vem eu Deus é boda já de prata. Então o que é boda? Casamento, amém? Aprenderam? Anota aí, tá. Então Jesus vem para as bodas do Cordeiro. O que é bodas do Cordeiro ou bodas do Cordeiro? O que é isso? Casamento de Cristo com a igreja. Então Jesus vem para o casamento de Cristo e a igreja. E Jesus vem para destruir o anticristo. Ele vem para destruir os maus. Aí começa uma coisa chamada milênio. Tudo bem acertado? Deixem anotado aí. Olha só, nós estamos gastando 1 hora de recapitulação. Mas aí eu estou vendo que é necessária mesmo, nesse caso eu não me importo. Né? Então, aí o período interbíblico. Então, gente, período interbíblico encerrado. Então a gente vai agora para Mateus. Então vamos lá para Mateus, o Evangelho. E a gente vai estar explicando algumas coisas. Vamos lá. Vamos ao genérico, as informações genéricas, isto é, as informações gerais, as informações de introdução
e a gente vai estudar o livro do Evangelho de Mateus Levi. Então, primeiro, autor, quem escreveu? Mateus Levi. O nome dele é Mateus, é o nome romano dele, ele tem 2 nomes, igual a minha Isabela. Minha Isabela tem 2 nomes. O nome da Isabela é Isabela Gabriela. O meu Gabriel tem 2 nomes também. Ele chama-se Gabriel Tito. Não é? Então nós temos a Giovana, tá? A Giovana Cássia. Então nós temos Giovana Cássia. A Elba tem 2 nomes. Elba Fernanda. Então às vezes a pessoa tem 2 nomes. Entendeu? Então a minha esposa tem 2 nomes. Rosane Maria. Entendeu, gente? São 2 nomes. Então a pessoa tem 2 nomes. Às vezes a pessoa tem nome e sobrenome e às vezes a pessoa tem 2 nomes. Pedro Alves Cabral, quantos nomes tinha? Alguém sabe? Tinha uns 15 nomes. Aquele cara tem aquele nome, Pedro, Dom Pedro I, tinha aquele monte de nome. É muito nome. Depois você estuda na história, você vai ver quantos nomes tem. Então, às vezes, a pessoa tem nome e sobrenome. Pedro Paulo, já viram? Pedro Paulo. Né? Então, às vezes, a pessoa... Hein? Simão Pedro. O nome dele é qual? O nome dele é Simão. Mas ele recebe um outro nome e, às vezes, Jesus vai chamar de outro nome. Qual é o nome? Simão significa um cara mole, alguém que é levado, cara frouxo, levado pelo vento. Isso é Simão. Ele não pode ser uma pessoa assim depois que conhece a Cristo. Então ele é alterado o nome dele para Kefa. Estou falando em hebraico, em aramaico. Kefa, de Pedro, isto é, rocha. Você não é mole, você não é um Maria vai com as outras. Simão significa Maria vai com as outras. Então ele era um cara assim, poxa, onde que o vento batia ele estava indo. Então, quando Jesus vem e ele conhece, ele é alterado para Pedro. Parece que quase que 100% dos discípulos tinham 2 nomes, tá? Quase que todos eles tinham 2 nomes, ou um apelido, assim, tá? Então, Tomé, por exemplo, Tomé não era o cara sozinho, ele tinha um irmão gêmeo, porque o Tomé Dídimo, isto é, ele tinha um irmão, né? Tinha um irmão gêmeo. Tá? Então, assim, então você tem Judas Iscariotes, você tem alguém sempre com 2 nomes. Estudei bastante, o suficiente esse negócio aqui dessa escritura de Mateus, gente. Mas os eruditos falam tanta coisa, tem tanta história, então eu estou preferindo não discutir assuntos. Então, vamos lá. O livro de Mateus, não está escrito que Mateus escreveu, pronto, não está. Mas desde Papias, ou Pápias, né, os pais da igreja, eles diziam que realmente foi Mateus que escreveu. Então, Pápias, aí depois Orígenes e vários outros da era pós-apostólica disseram que foi realmente quem escreveu esse evangelho foi Mateus, tá? A data, realmente a data é que é meio longa, mas eu também acredito nisso, nessa faixa de tempo, entre 50 e 75, depois de Cristo. Essa data é muito importante, irmãos, tá? Muito importante. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento é Tessalonicenses, no ano 51. Então, provavelmente um pouco depois, tá? Pois numa ocasião específica, eu vou falar sobre datas, para não confundir a cabeça de ninguém, isso aí você não precisa anotar, não é coisa que se cobre. O tema é o quê? É que Jesus realmente é o Messias. Jesus cumpre o que o Antigo Testamento prometeu. Palavras-chave. Cumprir, Jesus veio cumprir o reino dos céus, ele sempre vai falar do reino dos céus. Filho do homem, você vai começar a entender o que significa essa expressão filho do homem, você vai entendê-la. Filho de Deus é outra expressão diferente, né? E entender o que é igreja. Dentro do Evangelho de Mateus, a gente pode compreender essas coisas aqui. Então, Jesus como Messias. Eu preciso de um leitor. A ênfase especial de Mateus é sobre o fato de ser Jesus o Messias vaticinado pelos profetas do Antigo Testamento, por ele citado repetidamente. Então, Jesus é
o Meshiach, Hamashia ben Davi, quer dizer, o Messias, filho de Davi. Filho aí está no lugar de descendente. O descendente de Davi, o homem mais notável. Então, Jesus, de fato, esse homem que veio, esse rapaz, tem a idade aí de Giovanni da Letícia, quer dizer, quando ele ministério de 33 anos, é o Messias vaticinado. Gente, o que significa a palavra vaticinado? O que é vaticinar? Vaticinado é falado antes. Vaticinado é falado antes. Vaticinar quer dizer, é uma adivinhação do futuro. O que vai acontecer no futuro é vaticínio. Qual que é a diferença entre vaticínio e profecia? Qual a diferença de vaticínio e profecia? Hein? Não, o vaticínio é predizer o futuro. Vaticínio é e profecia. Profecia também não é predizer o futuro. Só que profecia tem um outro sentido. A profecia tem o sentido de fazer acontecer. Eu vou dar uma ilustração e você não vai esquecer mais. Se disser assim, alguém vai colocar uma flor neste púlpito, isso é vaticinar. Se disser assim, exista uma flor neste lugar, isso é profetizar. Profetizar é fazer acontecer. Então, a profecia é um poder que está dizendo que aquilo vai acontecer. Então, de fato, nós temos misturado o vaticínio e profecia a respeito de Cristo. Um outro leitor? Apresenta-se pormenorizadamente Jesus, especialmente o Sermão do Monte, sobre sua vida e o fim do mundo. Então, este livro, o mais amado do mundo inteiro, o mais lido no mundo inteiro, desse Mateus Levi, ele fala em pormenores o discurso de Jesus. Então, se a gente quiser saber a doutrina de Jesus, esse livro é o livro por excelência. Eu quero conhecer a doutrina, o que Jesus veio ensinar, tá no Evangelho de Mateus. Ele fala da sua volta ou da sua segunda vinda e ele fala do fim do mundo também. Então, esse livro nos diz que vai acontecer o fim do mundo. Fala aí do Apocalipse, tá? Muito bem. Um leitor para nós? Quase nada sabemos de Mateus, que também foi chamado de Levi. É mencionado nas 4 listas dos 12, em Mateus 10:3, em Marcos 3:18, em Lucas 6:15, em Atos 1, verso 13. A única outra menção vem quando é chamado para seguir a Jesus, em Mateus 9:9-13, em Marcos 2:14-17, em Lucas 5:27-32. Não temos muita informação sobre essa pessoa, Mateus Levi. Sabemos que ele era um coletor de impostos, um inimigo de Israel então. Ele trabalhava para os inimigos romanos. Lembra que quem governava o Império Romano? E ele trabalhava para o Império Romano. Imagina se a Argentina estivesse dominando o Brasil, escravizando o Brasil, e você pagasse impostos para a Argentina, e uma pessoa brasileira trabalhasse para os argentinos. Você odiar. Então, Mateus era um odiado. Jesus chamou a ele, ele abandonou tudo. A história diz assim, que Mateus pregou na Palestina, não temos registro de suas pregações, além do Evangelho, e pregou nas nações. Então ele viajou o mundo pregando
a palavra de Deus. Tá? Também foi um mártir. Mateus também foi martirizado. A única informação que Mateus dá de si é a de ter sido publicano. Pergunta, o que é publicano, gente? Estou perguntando para os irmãos, o que é publicano? Não sabe? Então anota aí. Pega o caderno e anota. Publicano é uma pessoa, um judeu, ou não, que trabalhava nos postos de coleta de impostos de uma nação. O publicano era alguém que trabalhava, neste caso aqui, para Roma, coletando impostos dos próprios judeus. Por isso era considerado traidor, deixa anotado. Os publicanos eram cobradores dos impostos de Roma, de ordinário, né? Quer dizer, era comum que seriam extorquidores e geralmente desprezados, né? Ninguém gostava deles. Lucas informa que Mateus deu um grande banquete a Jesus e que deixou tudo para segui-lo. Ele, porém, quem? Mateus, nem sequer assume as honras desse feito, perde de vista sua própria pessoa em total adoração a seu herói. Amamo-lo por essa humildade com que se retraiu. Maravilhamo-nos diante da graça de Deus que escolheu um homem assim para ser o autor do livro que dizem ser o mais lido do mundo. Então nós estamos diante de um homem extremamente humilde, porque esse rapaz, chamado inimigo do povo de Deus, retratado na série chamada The Chosen, traduzido para o português, Os Escolhidos. The Chosen, estou falando em inglês, traduzindo, Os Escolhidos. Esse rapaz é tratado até como alguém assim que ele tinha dificuldade de relacionamentos pessoais, chamado até de autista, né? Por essa interpretação da pessoa de Mateus, que parece sempre ter uma certa rixa com o apóstolo Pedro. Muito bem. Por quê? Porque ele cobrava de Pedro imposto, de Pedro e André, que eram irmãos, de João e Tiago, que eram irmãos de pesca. Tá? Muito bem. Vamos voltar aqui, vamos ler um pouco a escritura. Eu preciso de alguém em Mateus 10:3. Tem alguém voluntário? Tá. Então a Fabriciana vai ler Mateus 10:3. Eu preciso de alguém em Marcos 3:18. Tem alguém? Letícia. Eu preciso de alguém em Lucas 6:15. Tem alguém? Emanuel. E Samuel vai ler Atos 1, verso 13. Depois que esses irmãos acharem, então a gente vai ler. Eu vou dar uma olhadinha aqui em Lucas 5, só para mostrar. Eu quero mostrar que eles gostavam de chamar ele de Levi. Eles não gostavam nem do nome romano dele. Na hora que os irmãos encontrarem, vocês podem falar, e aí os irmãos podem ler, para todos nós prestarmos atenção na leitura. Todos acharam? Amém? Vamos fazer o seguinte, então, nós vamos primeiro em Mateus 10, verso 3. Pode ler. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu. Tá vendo? Tiago Tadeu, né? Então você vê que ele tem dois nomes, Tiago Tadeu, beleza? Você viu aí? Então, quando ele vai mencionar em Mateus, o que ele fala? Mateus, o publicano. Mesmo porque, por que às vezes a gente dá um título assim? No celular, eu achei assim. Normalmente eu coloco assim. O Rodrigo da Sanza, a notícia do Giovanni. Eu coloco os nomes, a Giovana da Fabriciana. Por quê? Porque senão às vezes você tem um monte de Giovana lá, você tem um monte de gente com o mesmo nome. Então você coloca um apelido. O meu pai é o Marquinho Taxista. Entendeu? A menos que você tenha um nome diferente. Fabriciana só tem uma, então eu coloco lá. Mas às vezes a gente tem gente que tem várias lá, então você tem que colocar. Eu tenho Monique lá. Eu tenho algumas Moniques lá no meu celular. Então eu tenho assim, a Monique do Samuel, a Monique do Lucas, porque senão depois eu não sei quem é quem. Então a gente às vezes coloca um apelido na pessoa ou coloca a sua profissão. Tá? Então, você viu aí que ele citou Mateus, o publicano. Para quê? Para a gente não confundir com nenhum outro. Então, sabe que é Mateus, aquele publicano.
Qual que é o outro? Marcos 3,18, eu não sei quem. Letícia. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita. Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Então, as escrituras fazem assim. Às vezes ela indica assim, ó, Judas Iscariotes, porque ele era de Cariote. O outro era de outro lugar. Então ele vai falando de cada um. Filipe, que era Betsaida. Então, por que é importante? Se você sabe que Filipe é de Betsaida, o que é Betsaida em hebraico? Casa da pesca. Então você sabe assim que na multiplicação dos peixes, quando eles estavam lá do outro lado, na casa da pesca, falou assim, pergunta a ele. Por quê? Porque ele é o camarada que sabe quem é quem. Ele sabe na vila comprar. Por isso que pergunta. Aí você vai entender o evangelho melhor. Beleza. Agora o outro, que eu não sei quem. Lucas 6,15. Pode. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Simão, chamado de Zelote. Zelote. Isso, porque nesse caso tinha dois Simões. Tem dois discípulos chamados Simão. O Simão, aí por isso que a gente tem que chamar pelo sobrenome, porque senão depois não sabe quem é quem. Tem um Simão. Esse Simão foi chamado de Pedro. Esse outro Simão que você está citando é de uma linha política chamada Zelotes. Quem que são os Zelotes? É um grupo rebelde de judeus, anota aí, um grupo rebelde de judeus que brigam. Eles atacam com espada, né? Então você vê que o próprio Pedro comungava disso aí também, né? Então o cananita não o cananita é outro, né? Você acabou de dizer. Então, esse Simão cananita é o Zelote, é o outro. Então, o nacionalista é o Zelote. Isso. Quando ele fala nacionalista, por quê? Porque o grupo Zelote era um grupo que queria defender o povo judeu, um povo armado na base, entendeu? Na base da... Hein? Era errado, porque eles eram na base da violência, tá? Qual o outro? Atos 1,13. Agora, olha só. Em Atos, os evangelhos já estão fechados, a gente já está em Atos dos Apóstolos. Jesus já tinha subido e ele vai mostrar a lista lá que Mateus estava lá. Mateus manteve-se firme lá. Pode ler. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Está vendo? Então nós temos aí um Judas, filho de Tiago, porque o outro Judas, se eu não me engano, ele é filho de Simão, né? Tem o Judas Iscariotes é filho de Simão, está lá em João, o Evangelho de João. Então você vê, aí vai dar o nome do pai também, para sempre a gente. Então em Atos dos Apóstolos, já não vai falar Simão mais, já fala Pedro, né? Então os nomes já ficam bem definidinhos aí. Mas eu quero aqui em Lucas, ouça só com atenção, Lucas 5. Perdi aqui. Lucas 5 diz assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. Quem que escreveu Lucas? Então Lucas não vai chamar ele de Mateus. Ele falou assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado no banco dos tributos públicos. E disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Então, Mateus, gente, o que eu quero dizer para os irmãos? Nós estamos estudando um livro hoje. Esse livro chama-se Bíblia. Dentro desse livro chamado Bíblia, nós temos duas divisões na Bíblia. Uma chamada Novo Testamento e o chamado Antigo Testamento. Então, nós temos Antigo Testamento e Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento, nós temos mais uma divisão, que é a divisão de quê? Dos evangelhos. Então nós temos pelo menos 3 categorias no Novo Testamento. Quais são elas? Evangelhos, epístolas e apocalipse. São leituras diferentes. Então eu tenho os evangelhos, eu tenho as epístolas e apocalipse. Vamos explicá-las. Evangelho é o quê? É a manifestação do Redentor. O que são epístolas? Explicação do evangelho. Epístolas estão explicando o evangelho, que Jesus veio fazer. E Apocalipse? O que é Apocalipse? É uma verdade.
Mas tem mais do que isso. O que é Apocalipse? Está certo, está falando. O que é Apocalipse, gente? Como vai terminar? É o epílogo, é o fim. Pode falar, Samuel. Epístola não quer dizer carta, não. A palavra epístola quer dizer carta. Estou dizendo que o que ela contém, as epístolas, tá. Só que uma diferença entre epístola e carta. Vamos à escola teológica. Epístola é uma coisa, carta é outra. Aí você falou, mas você acabou de falar que é igual. Peraí. É o seguinte, quando é uma carta para muita gente, isso é epístola. Se ela é escrita por uma pessoa, isso é carta. Então você não vai falar epístola de Tiago. Epístola a Timóteo, mas carta a Timóteo. Mas ela é intercambiável, entendeu? Então tem hora que a gente usa o termo epístola, carta, é um detalhe muito pequeno, e aí acaba, né? Entendeu? Então epístola, de fato, é carta, você está certo. Só que epístola normalmente é uma coisa universal. Por exemplo, aos romanos. Então a epístola, não carta aos romanos. Mas se é Timóteo, é carta. Por exemplo, carta a Filemão, não epístola a Filemão. É uma questão técnica muito detalhada, tá? Assim que eu nem me importo com isso, não. Se fosse dar uma prova, jamais eu ia cobrar esse tipo, porque eu acho que é muito pequeno, tá? Então, tá no caminho certo. Tá bom, gente? Então, esse homem é um camarada muito especial, se diz muito culto, muito rico, muito inteligente, e que largou o emprego. Lembra que eu falei para vocês isso aqui, ó? Tem pessoas que têm uma profissão. E quando Deus chama essa pessoa abandona a profissão. Ele pode ser médico, ele pode ser pescador, ele pode ser caminhoneiro, ele pode ser teólogo. Então há pessoas que vão abandonar a sua profissão, porque Deus não quer ela na profissão. É porque a profissão é ruim? Não. É porque Deus quer para ele. Então esse Mateus larga a mão de sua riqueza, larga a mão que ganhava muito bem dos ricos da sociedade. E ele chama um Pedro, que era pescador, e ele chama outras pessoas de outra categoria. Mais da metade dos discípulos eram pescadores. Pelo menos os 4 primeiros. Pedro, André, pescadores. Tiago e João, todos os 4 eram pescadores. Tá? Nós temos um zelote, um nacionalista. Nós temos um arquiteto. Quem era arquiteto, gente? Quem era arquiteto? Alguém lembra? Quem que era? Doce deve saber. Quem que era o arquiteto? Não, não é Tiago, não. Eu me confundi agora do arquiteto se era... Quem apresentou quem? Quem apresentou Filipe e quem apresentou Natanael? O Filipe apresentou Natanael. O Natanael é o arquiteto. Então, obrigado. Então é isso mesmo. Bom, vamos lá. Gente, não, então já chegou, né? Tá. Preciso de um leitor aqui. Tem um leitor, gente? Os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, decididamente, são a parte mais importante da Bíblia. Mais importante que todo o resto da Bíblia reunido. Mais importante que todos os livros juntos do mundo. Visto que podíamos arriscar passar sem, dá licença, por favor, Desculpa. sem o conhecimento de tudo no universo, menos do conhecimento de Cristo. Os livros da Bíblia que os precedem são preparatórios. Os que seguem são explicativos do herói dos 4 evangelhos. Muito bem. Então, gente, nós estamos aqui no centro de tudo que precisamos saber. Jesus Cristo. Olha, gente, é um erro muito grande não conhecer o Evangelho. Está aqui, todo mundo que está aqui são pessoas cultas, você tem cultura, são pessoas que têm um estudo suficiente. A gente não precisa ser muito letrado. Inclusive, os escritores da Bíblia, nós temos um gênio, nós temos um doutor, um especialista, um cara maravilhoso chamado Moisés para escrever boa parte do Antigo Testamento. Então, um erudito, um estudado, 9 faculdades. Nós temos um Salomão culto. Mas nós temos pessoas extremamente pobres, pessoas simples. Nós temos sacerdote, nós temos pescador,
a profissão de pescador era das mais pobres. Sabe por quê? Porque é alguém sem posse. Qual era o patrimônio de um pescador? Quem sabe? Qual é o patrimônio do pescador? Então, as redes, né, faz parte do que a pessoa tem, um barco e tal, né? Mas o patrimônio do pescador é o mar. É alguém sem terra. É alguém que o que ele tem é o mar. Quer dizer, o mar é de todos, né? Mas então o pescador é alguém que ele vai tirar do mar, porque ele não tem de onde tirar. Então é uma pobreza muito grande. Tá? Claro que né, existe uma indústria de pesca, pessoas ricas, né? Então parece que o Pedro, o Tiago, né, o pai dele era dono, né? Então parece assim que não eram tão pobres. Tá? Mas está aqui. Nós estamos estudando dos 4 livros principais da história de Jesus Cristo, a própria manifestação do Redentor, um homem, um rapaz, que andou com Jesus. Essa pessoa que andou com Jesus saiu pregando e chega, antes que essa pessoa morra, ele fala, poxa, eu vou trazer esses escritos, eu vou escrever o que Jesus fez. Então, gente, tomara que o nosso coração se volte, que o Espírito Santo nos convença e nos impulsione a querer o Evangelho, a ler o Evangelho. Eu achei interessante, tinha um grande ensinador da PUC. A PUC é Pontifícia Universidade Católica. Sabe o que é isso? Um altíssimo nível. E estava uma reunião lá, tal, entre pessoas, tinha espírito, tinha todo mundo, e falou assim, o que são os evangelhos? O que é o evangelho? Então, aí você se assusta com a resposta do professor, daquele filósofo, que você deve saber quem que eu estou falando, né? Então você se assusta com como que nem sabem dizer o que é. Mas eu pergunto para os irmãos, o que significa a palavra evangelho? Se não souber, eu peço que pegue a caneta e lápis para anotar aí agora. O que é evangelho, gente? Evangelho de Jesus Cristo. Como é que é? Evangelho segundo Mateus. O que é evangelho? O que significa essa palavra e depois o sentido? Oi? Então, essa ideia sua é uma ideia muito maravilhosa. Né? Quer dizer, alguém que você não tem conhecimento do que é, mas você fala, não, o evangelho deve ser isso. Então, você não está por fora do que seja, não. Tá? De parabéns. Então, a gente pode dizer que o evangelho é o ensinamento de Jesus. Mas, em essência, pegando a raiz, o que é evangelho? Hein? Pode... Pode falar uma de cada vez. Eu falar que seria a versão de Jesus nos olhos de Mateus. Tá, ótimo. Também essa ideia é uma ideia dentro do que é. Vamos à raiz que está falando a Laura. Laura, você diz boa notícia, mas que boa notícia? Qual é a boa notícia? Eu quero saber o seguinte, me dê a má notícia primeiro. Me dê a má notícia e eu vou falar o que é a boa notícia. Qual é a má notícia, gente? Estou perguntando para vocês, qual que é a má notícia? É sério mesmo? Doce, qual que é a má notícia? É sério mesmo? E a má notícia, não, é que a má notícia é que o homem é condenado. Essa é a má notícia. O homem está condenado ao inferno. Qual a má notícia que nós temos no mundo? O homem é condenado. Qual que é a boa notícia? A salvação em Cristo. Isso é evangelho. Deixa eu só falar aula de história agora, tá? Aula de história. Eu vou falar em grego. O evangelion é uma palavra grega. Ela significa boa notícia. O que é isso? Você tem que pensar em correio. Já pensou? Correio. É quando, naquele tempo que não existia correio, alguém levava uma carta. Alguém tinha uma carta. Um pergaminho. Lembra que era um rolo? Ele pegava esse rolo, e esse rolo que levava é a notícia que vinha.
A pessoa que levava isso ganhava alguma coisa? Sim ou não? Claro, é por isso o pessoal queria ser o correio, queria ser o evangelista, o cara que levava o evangelho, o pergaminho, a boa notícia. Então, estão entendendo? Então, o que o evangelho é? O evangelho é a notícia, a boa notícia, que o mundo perdido não vai ser condenado, mas que tem uma saída e tem uma salvação, essa salvação em Cristo. Então, o senhor Mateus é a pessoa que vai escrever esta notícia, porque ele viveu com Jesus e ele vai contar ao mundo essa notícia. Mateus, pelo que se entende, escreveu em hebraico ou aramaico. Ele escreve em hebraico. Então, Mateus, Katamataion, agora estou falando em grego, Katamataion, o Evangelho de Mateus, eu estou falando em grego, foi escrito em hebraico. Foi escrito para os judeus. Por isso que ele tem tanta menção às escrituras, porque ele está falando de judaísmo. Depois ele foi traduzido para o grego. Isso. Agora está na hora da nossa genealogia. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus. Agora a gente vai escrever. Mateus capítulo 1, pode deixar sua Bíblia aberta. Eu preciso ler essa primeira porque vamos ler em conjunto. Eu vou ler aqui, cada irmão leia um verso. Mateus capítulo 1, verso 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. 2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. 4. Arão foi pai de Aminadab, foi pai de Naasson, foi pai de Salomão. Salomão gerou Boaz, de Rar. Boaz gerou a Obed, de Ruth, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Euzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. 10. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. 12. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, foi pai de Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e a Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor. Azor gerou Sedó, Sedó gerou Aquim gerou Eliú. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus. De maneira
que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até que foram levados cativos à Babilônia, 14. E desde que foram levados cativos à Babilônia até Cristo, 14 gerações, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. José, com quem Maria se casara, fazia o que era querido. Ele não queria difamar Maria, por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Mas, enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela estava concebido é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E, despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebendo-a assim como sua mulher. 25. E não a conheceu até que falou do filho, o primogênito, e hoje deu o nome de Jesus. Muito bem. Gente, atenção, por favor, prestem atenção. Alguns comentários. Então, quando diz aqui, livro da geração de Jesus Cristo, livro, ele está dizendo registro. Número 2, não confunda uma coisa, que eu já vi as pessoas confundindo. O que é descendência e o que é ascendência? É livro da ascendência de Jesus Cristo. O que é ascendência? Os antepassados. Então, a minha mãe, o meu pai, o meu avô, meu bisavô, meu tataravô são a minha ascendência. O que é descendência? Aquele que descende, que desce, que vem depois. Então, os meus filhos, Isabela, Gabriel, tal, Maria Alice, então são meus descendentes. Então, o livro é da ascendência de Jesus, porque Jesus não tem descendentes, porque Jesus é solteiro, Jesus não se casa, Jesus não tem filho, tá? Por que estou dizendo isso? Por muitos motivos, mas um deles é porque há blasfêmias no mundo. Eu assisti um filme Anjos e Demônios, né, com o Tom Hanks, né? Anjos e Demônios, que tem uma blasfêmia lá contra Cristo, tanto é que é a moça descendente de Jesus, tem uma gozação no final do filme, você já deve ter assistido, que aí ela até vai brincar de colocar um pé na água, né? Então, uma gozação do tipo assim, será que ela tem o poder de andar? Então, há muitos filmes por aí, blasfemos, como alguém descendente de Cristo. Então, Jesus teria que ter um filho com Maria Madalena, esse tipo de blasfêmia, né? Jesus, então, foi solteiro. Quando ele diz Agnus Dei, é Cordeiro de Deus. Eu estou falando latim, Agnus Dei, né? Dei, Deus, Agnus, Cordeiro. Daí vem a palavra agnelo, né? Que significa cordeiro. Então, o que é cordeiro? Cordeiro é o carneiro virgem. Então, cordeiro é o borrego. O que é borrego? É o filho da ovelha, é chamado de borrego. Olha que nome mais. Deve você colocar. Não tem um nome aí, né, irmão? Borrego, borreguinho. Então, tem borrego. O borrego, o filhote de ovelha, macho, até 1 ano, ele é chamado de cordeiro. É aquele que não teve relações sexuais ainda. Então, ele é chamado de cordeiro. Aprenderam, gente? Ok? Então, cordeiro é o carneiro virgem. O que é novilho? Porque tem na Bíblia novilho, novilha. O que é novilho? Hein? Isso. Novilho é o boi virgem. Então, a vaca virgem é
novilha. Aprenderam? Amém? Então, novilha. Estou falando assim porque a gente usa as expressões. Precisava ser uma vaca virgem, então é chamado de novilha, que foram que levaram a arca do Senhor, você vê que foi colocado em 2 novilhas. Bom, a linhagem de Jesus Cristo aqui, linhagem, a ascendência daqueles que vão gerar a Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus está falando da ascendência por parte de José. Já Lucas é por parte de Maria. Por isso que são diferentes as genealogias. Elas são diferentes por esse motivo. Tá? Maria. Outro. Nós temos aqui, como está escrito, uns 3 grupos de 14. Por que foram divididos em 14? Quem sabe? Porque foi de Abraão a Davi. Isso, então, mas por quê? Porque, então, olha só, é só você dividir, né? Então, se você dividir isso, o grupo todo, você vai ver que dá 14. Então, foi colocado em 14 pelo evangelista inteligente, por questões mnemônicas, por questões de memorização, para a gente entender ou guardar mais facilmente, tá? Então, ele começa citando quem? Ele está falando de Abraão. Por que ele cita Abraão, gente? Por quê? Estou perguntando. Isso, porque em Abraão está a promessa da redenção do mundo. Alguém abra em Gênesis 12, 1, 2 e 3. Temos um voluntário, gente? Gênesis 12, vai ler Gênesis 12, 1, 2 e 3. Isso. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Está vendo? Essa promessa ao homem que ainda chamava Abrão é a promessa do Evangelho. Então, abençoarei os que te abençoarem. Isto é, os que estão em Cristo são abençoados. Os que não estão em Cristo são amaldiçoados. Então, entendamos isso. Verso 18. Nós estamos no capítulo de Mateus. Verso 18. Alguém pode ler, gente, por favor? E voltar em Mateus 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito. Então, olha só, o que a gente precisa saber, que Maria estava grávida antes de se ajuntarem, isto é, antes de terem relações sexuais, antes de viverem debaixo do mesmo teto. Olha só, gente, fundamental saber uma coisa. Maria não é mãe de Jesus, no sentido que ela tenha gerado Jesus Cristo. Olha lá em Mateus 1, verso 16. Um leitor em 1,16. Em toda a Escritura está escrito assim:
Na língua grega está espermologos, de onde vem a palavra esperma. O que significa a palavra esperma? Quem sabe? O que significa a palavra esperma? Não sabe? Semente. Semente, esperma é semente. Então é a sementinha do macho, não é uma coisa indecente não, porque parece, né? É a sementinha do macho que vai passando. Então diz assim, do esperma desse nasceu esse, do esperma. Quando chega no verso 25, Jacó gerou José, da qual nasceu. Então Maria não gera Jesus Cristo. Presta atenção nisso. Então, Ave Maria, Mãe de Deus, é errado, é doutrina falha, está fora da Bíblia. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe da encarnação de Jesus Cristo. Compreende a diferença? Isso é fundamental. Por quê? Porque oram ou rezam Maria, Mãe de Deus. Ora, Deus é aquele incriado. Deus não tem mãe, Deus não tem pai, Deus não tem nascimento, Deus não tem princípio nem fim. Ele é eterno. Então, Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Deus não é casado com uma mulher que dá à luz um filho chamado Jesus Cristo. Não. Deus é completo, perfeito. Então, tome muito cuidado, porque onde se erra doutrinariamente, achando que Maria é divina. Não. Maria de carne, osso e sangue. Ok? Acredito em santidade de Maria, que Maria é uma pessoa santa? Sim. Acredito que ela era realmente uma pessoa separada, uma pessoa especial. Mas Maria era pecadora, sim ou não? Sim. Maria, sim. Mas não era uma vagabunda. Maria era uma pecadora? Era. Mas não era uma pessoa que vivia do pecado. Era uma pessoa de Deus. Era uma pessoa recatada. Nesse caso aqui, virgem. No meu cálculo, 12 anos. 12, 13 ou 14 anos no máximo. Isso eu concordo os eruditos, estudiosos, que Maria era uma moça de 12 anos. De 12 ou 14 anos no máximo. Virgem, inocente, uma pessoa realmente pura, uma pessoa realmente simples e que aguardava a redenção de Israel. Toda moça, na época, lá colocava a mão sobre a barriga e dizia, Senhor, dá um salvador para Israel, dá um salvador para o mundo. Então, todas elas queriam ser a mãe do Messias, tá? Então, essa é uma moça muito bem-aventurada, respeitamos profundamente a Maria, né? Tanto a minha neta chama-se Maria. Então, nós amamos a Maria, tá? Então, o povo evangélico deve amar profundamente Maria, deve respeitar Maria, deve respeitar a dignidade de Maria. E que, sabendo que Maria foi uma mulher muito especial, mas não santa, no sentido de perfeição, não. No sentido de divindade, nem pensar. Tanto é que ela fala, Jesus, meu Salvador. Ela vai orar assim, Jesus, meu Salvador. Então, Jesus é o Salvador de Maria. Maria não é mãe de Deus. Maria, num certo sentido, escuta o que eu estou falando aqui, porque vai parecer blasfemo. Maria, num certo sentido, é barriga de aluguel. Com a seguinte diferença. Por que ela não é 100% barriga de aluguel? Por quê? Porque, de fato, o Espírito Santo coloca a semente em Maria, a semente divina, no óvulo de Maria. O que significa, gente? Presta atenção. Que provavelmente, então, Jesus é muito parecido. Sabe aquele rapaz assim, poxa, esse cara é a cara da mãe? Já viram essa coisa? O homem é a cara da mãe, então. Jesus é a cara da mãe. Então, acreditamos, tem uns escritos que dizem que Jesus realmente era parecido com Maria. Segundo esses escritos, Jesus tinha em torno de 1,73 m, mais ou menos um tanto aqui, ó. Esse tanto aqui, ó. Jesus era mais ou menos essa altura aqui, ó. Eu tenho 1,83 m, então Jesus seria mais ou menos essa altura aqui. Mas isso a gente não sabe, né? Se Jesus... Não, então, ele é mãe de fato, mas ele é mãe da carne.
Isso. Como você resolve esse dilema? Deixa eu explicar. Ela é mãe, sim, da carne. Na carne ele foi gerado em Maria. Que Jesus faz essa pergunta. Como pode? Como pode? Davi, chamar de Senhor o Messias, se o Messias é filho de Davi. Quem responde essa pergunta que eu estou fazendo? Porque Jesus fez a pergunta para eles. Responde essa pergunta que eu estou fazendo. Como pode Davi chamar o Messias de seu Senhor se o Messias é filho de Davi? Porque como pode um pai chamar um filho de Senhor? Hein? Não, claro que não. Por quê, gente? Porque isso, exatamente, a resposta é essa. Por quê? Porque Jesus, o que Jesus falou? Eu sou antes de Abraão. Então Jesus é antes de Davi. Então, de que descende Davi? Dessa parte física. Então, Maria é mãe de Jesus de sua encarnação, não de sua divindade. Portanto, é um erro crasso, teológico, um erro de lógica, de uma matéria chamada lógica, é uma falácia dizer que Maria é mãe de Deus. Porque Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe da parte da encarnação de Jesus Cristo, que veio em carne e sangue. Verso 1:20. Mateus 1:20. Pode ler, um voluntário. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, solteiro receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha só, alguém dizer que quando alguém alega um milagre, gente, nós precisamos de uma intervenção de Deus. O anjo apareceu de que maneira, José? Como? Em sonho. Então, é uma prova, estudando no Novo Testamento. Deus fala sim às pessoas. E um anjo tem o poder, então, de aparecer em sonho. E foi assim que ele recebeu, porque estava além das forças dele. Mesmo assim, ele não quis apedrejá-la. O que ele ia fazer? Ele apenas ia se separar dela, mas ele não iria condená-la, demonstrando que ele tem muito amor, muito respeito, mas ele estava ofendido, sim ou não? Sim, a mulher apareceu grávida. Só que o Senhor intervém em 4 sonhos. Esse é o primeiro. E ele recebe um sonho e fala, não temas. O que aconteceu? Uma coisa importante aqui. Verso 25. Não, eu preciso do 1, 24 e 25. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, primogênito, pôs-lhe por nome Jesus. Muito bem. Então, o que eu penso que aconteceu? Não somente eu. Quando ele ia deixar ela, certo? Olha só, a gente tem que pensar que eles estão numa cidadezinha, mas pensa numa cidade assim, que não tem ninguém, atrasada, lá na Galileia, chamada Nazaré. Está lá. O anjo apareceu lá. E eles estão morando lá. Nesse momento, então, quando ele vai ter com ela, aí que eles vão namorar, né? Sabe namorar? Vão namorar. Namorar de se encontrar fisicamente, não. De se deitar sexualmente, não. Eles vão namorar, né? Tipo, você vai lá conversar com ela, aí ela fala assim,
o anjo me apareceu, eu estou grávida. Aí ele vai deixar ela, certo? Ele não quer ela mais. Ele, imagina que ele está furioso, ele está confuso. A Bíblia não fala os sentimentos dele, é o que estou falando. Ele vai deitar. Quando ele dorme, ele sonhou. Então ele está ciente agora. Quando ele acorda, ele fala, gente, nós vamos casar amanhã. Entendeu o que aconteceu? Por que ele quis casar no outro dia? Diz a Bíblia que ele quis casar no mesmo dia. Por que ele quis casar? Para não aparecer barriga. Para não aparecer barriga. Nesse momento, então, ele falou assim, gente, vai dar ruim esse negócio. O que ele vai fazer, então? Ele tem que sair de lá. Ele foge. Então eles vão para Belém. Para se cumprir a palavra do profeta, que ele nascer, Jesus vai ser belemita, vai nascer em Belém da Judéia. Então ele vai sair lá da Galileia, vai andar mais de 100 quilômetros e vai descer de Jegue. E eles vão embora. Por quê? Porque ele não pode ficar lá. Mas nessa altura ela já tinha um tempo que a barriga dela já está querendo aparecer. Porque aí, tá? Porque ele vai descer. Então Deus fala. Outra coisa importante. Pergunto, sexo é pecado? Isso, essa é a resposta sábia. Sexo, aí se alguém perguntar, sexo é pecado? A pergunta é, depende. Sexo no casamento não é pecado, fora do casamento é pecado. Pergunto então, se sexo não é pecado, por que José não teve sexo com Maria? Se sexo não é pecado, eles estavam casados. Então ele podia fazer sexo a hora que quisesse. Porque inclusive o casal pode a hora que quiser. Casado. Quem responde? Hein? Então, gente, olha só. Porque acho que para nascer Jesus, ela tinha. Então, isso eu nunca pensei. Mas assim, então, porque o ato conjugal, gente, o ato conjugal, ele realmente é um ato carnal, né? É uma cópula, conjunção carnal. Então, assim, os desejos e a situação que acontece ali, então eu entendo assim que é a santidade de Cristo que está em voga. Então ele não tem esse contato. Para a Igreja Católica, que é um erro também, outro erro do catolicismo, gente, eu não quero atacar ninguém, só estou sendo lógico, verdadeiro, bíblico e consistente. Porque diz que Maria era virgem antes, durante e depois. Não. No momento que Jesus nasce, há uma perda de ímen. Portanto, ela deixa de ser virgem fisicamente. Moralmente, não. Fisicamente. Depois ela tem uma vida normal com Jesus e tem 6 filhos, pelo menos. Então, José e Maria são pai e mãe de 7 filhos, considerando Jesus. São 6 filhos. Está em Mateus 13, verso 55, ele tinha 6 irmãos. 3 irmãos e 3 irmãs, tá? Bom, então Maria, por quê? Porque a perda da virgindade no casamento não é pecado, mas é a santidade de Cristo. Então, para que ela, né, realmente fosse uma virgem que desse à luz, né, então ele tem uma vida ali e não consuma o casamento. Essa é a santidade. Ponto. Mais uma coisa que eu falo para quem é casado hoje. É uma prática cristã. Está lá em Coríntios 7. Se você tiver necessidade de consagração, você casado não pode fazer sexo. Está escrito na Bíblia em Coríntios 7 assim, que o marido e a mulher ele diz que por consentimento mútuo, eles não devem se unir no relacionamento sexual. Está lá em Coríntios capítulo 7. Mas tem que ser consensual. E segundo, não pode ser demorado para que nenhum dos dois fique tentado a adultério, tentado ao desejo sexual. Então está aqui doutrinando a igreja. Você casado, quando tiver um período de muita consagração, mesmo casado, não pratique o ato conjugal como motivo de consagração. Estou falando para o macho e a fêmea casados. Eles devem, por consentimento, se ela não concordar, os dois precisam fazer. Se ele não concordar, assim,
continuar com a vida normal que estou falando, tá, gente? Então, isso é um assunto bíblico, não deve ser um assunto assim que a gente deva ter vergonha de falar. Com a seguinte ressalva: a gente tem que falar com muita honra, com muita santificação, com muito respeito, para nunca tratar o sexo como algo de brincadeira. O sexo é uma coisa sagrada, santa, criada por Deus, criada no Jardim do Éden, criado e só serve para este mundo. Quando acabar essa era chamada Era do Homem, vai acabar e não existirá mais sexo. Será como os anjos. Os anjos são seres espirituais que não têm necessidade de procriação. É por isso que não há sexo no céu. Então, no céu não haverá sexo. Não porque seja pecado, porque é uma condição de semente a qual Deus criou para essa era. Então, por isso que eu digo, quando eu digo casados para sempre, não é correto, porque o casamento é casados para esta vida. E desculpe minha brincadeira agora, e olha lá, eu estou brincando. Não, mas então assim, o certo é casado para esta vida. Como está escrito, de acordo com a Bíblia, até que a morte os separe. Tá? Então, até que a morte os separe, a pessoa deve permanecer casado com uma mulher só ou um homem só. E tem que ser um macho e uma fêmea. Isso está lá em Gênesis 2, verso 19 e tal. Tá? Então, um macho e uma fêmea. Muito bem. Gente, eu vou fazer o seguinte. A minha intenção é passar quase que, olha só, quase que de verso a verso. E vou dar uma tarefa para casa. Pega a caneta aí e anota, que vocês têm cabeça de melão. Vocês têm cabeça de vento. Não, cabeça muito ruim. Sério mesmo. Não, mas eu também estou com essa cabeça. Estou xingando vocês, porque eu também. Não, eu estou assim, ó. Se eu sair de um quarto para ir para o outro fazendo, eu estava aqui, ó. Eu fui fazer uma coisa. E a introdução do evangelho que escreveu Mateus Levi. Meu Deus, dá-nos de fato o conhecimento de Cristo, o conhecimento do Salvador, e faça-nos sempre respeitar os escritos, respeitar as pessoas como o padrasto de Jesus, José, a mãe de Jesus, físico, Maria, e nós a respeitamos, não oramos, não rezamos, mas agradecemos ao Senhor pelas vidas, os quais foram pessoas que conduziram Jesus nos seus primeiros anos. Senhor, que cada um aqui tenha Cristo no coração, que sejam estudantes assim sempre sérios, ajude-os a estudar. Nossa cabeça está ficando bastante, as nossas memórias, Pai, nos últimos tempos está bem difícil, nossas concentrações. E eu peço a bênção para o pessoal que está aqui estudando, o pessoal de casa, a minha vida também. Nos ajude aí a ter Cristo no coração e a tratar com muita seriedade os estudos, os escritos sobre Cristo Jesus. Que cada um seja muito abençoado, com paz, com graça, com inteligência, com crescimento em Deus. Amém e amém. Amém. Está encerrado o nome de Jesus. Muito obrigado a todos.